Olá, eu sou o Jorge Medina e nesse vídeo eu vou falar sobre a barreira do terror. Fica comigo até o final do vídeo, que a informação ela tem o poder de ajudar e de transformar a nossa vida. A barreira do terror é aquela barreira do medo que separa a gente de fazer algo novo que poderia nos levar para um próximo nível, para uma vida muito melhor. É a barreira que acaba nos deixando presos sempre na mesma zona de conforto, por insegurança do desconhecido e por muitas vezes medo do que os outros vão achar da gente, vão pensar da gente. Só que essa barreira ela é psicológica, ela não existe. Tem uma frase citada pelo Bob Proctor de Joseph Campbell que diz o seguinte: a caverna que a gente tem medo de entrar esconde o tesouro que a gente tanto procura. Tudo que a gente faz diariamente é muito confortável porque são repetições diárias de uma programação dos nossos paradigmas. E o que são os nossos paradigmas? São as nossas verdades que foram gravadas no nosso subconsciente, que nos ensinaram quando a gente ainda era criança, de 0 a 7 anos de idade mais ou menos. Por isso que eles são tão difíceis de serem mudados. São os nossos hábitos atuais. E o que é um hábito? É um conjunto de pensamentos, emoções e de comportamentos automáticos recorrentes, que eles são adquiridos através da repetição frequente. O que a gente via e ouvia frequentemente na nossa infância, impregnou na gente na nossa fase adulta. Quando eles são conhecidos, eles não nos causam medo, é fácil de fazer o que a gente está acostumado. Falar com as pessoas que a gente conhece, trabalhar em ambientes que a gente já é conhecido e a gente domina o que faz, frequentar sempre os mesmos lugares e tudo que a gente faz que é familiar para a gente. Até aí, a gente está antes da barreira do terror, que é uma zona conhecida, a zona de conforto. Mas se a gente não tiver coragem de ultrapassar a barreira do terror, nada de novo vai acontecer na nossa vida. Imagina que existe uma linha ilusória, que de um lado é tudo que você conhece e sabe fazer, e do outro lado existem muitas coisas que você poderia conhecer, aprender e que te levaria para um próximo nível de vida, para uma vida muito melhor, uma vida de liberdade, liberdade mesmo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Só que esse outro lado dá medo, porque tudo é desconhecido. E por que dá medo? Porque os nossos paradigmas não deixam a gente mudar. O nosso subconsciente, ele não quer que a gente arrisque nada de novo na nossa vida, porque uma das funções dele é nos proteger e nos poupar energia. Para ele é muito melhor que a gente fique onde a gente está do que a gente arrisque algo novo. Ele não sabe o que é bom ou ruim, certo ou errado, presente ou passado. Para ele tudo simplesmente é. Então a gente tem que entender que para mudar a nossa vida, a gente tem que mudar os nossos paradigmas e ter coragem de entrar na zona do desconhecido. Você tem que fazer algo que você nunca fez para ter resultados que você nunca teve. Sempre que a gente quiser fazer alguma coisa nova na nossa vida, a gente tem que aprender a enfrentar o medo que está dentro da gente. E como que a gente faz isso? Respondendo ao medo e não reagindo a ele. Em vez de ficar pensando, focando no medo, tem que começar a pensar, focar no que a gente vai fazer e o que aquilo vai trazer de bom para a nossa vida e para todos que estão à nossa volta. Porque assim a gente vai estar respondendo ao medo e não reagindo a ele. Responder é enfrentar o medo. Reagir é fugir dele. E muitas vezes a gente acaba reagindo ao medo por medo de se expor, medo do que os outros vão achar, medo do ridículo, medo de não conseguir fazer o que a gente se propôs. Só que todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, seja o que for, desde que a gente vença o medo que está dentro da gente. O que é pior? Tentar algo novo, mesmo que seja para saber que não deu certo? Ou continuar sempre no mesmo lugar, muitas vezes infeliz, frustrado e sem perspectivas de vida? Até quando que a gente vai deixar de viver a nossa vida por medo de se arriscar e de não tentar algo novo?
Será mesmo que vale a pena continuar na mesma zona de conforto e com medo da exposição? Saiba que muitas vezes o que você acha que os outros estão pensando, na verdade não está nem passando nada pela cabeça deles. Nós é que criamos um monte de monstros dentro da nossa cabeça que nem existem. Se você tiver a coragem de ultrapassar a barreira do terror, a sua vida ela vai se tornar muito mais fácil e muito mais leve de se viver. E o contrário do medo não é a coragem, é o conformismo. Muitas vezes a gente se conforma com a vida que está vivendo. E esse é um grande erro. Se você gostou desse vídeo, se você acha que tem mais alguém precisando escutar esse conteúdo, me ajuda a compartilhar. Saiba que sempre quando você está ajudando alguém, você está ajudando a si mesmo. Porque todos nós somos feitos da mesma energia. A vida ela só muda se você mudar.